A verdade é que se você morre de medo, se você morre de medo de dizer aquilo que precisa ser dito e de fato falar o que as pessoas precisam ouvir, é porque de uma certa forma você está esperando uma certa amizade ou um certo reconhecimento daquelas pessoas. E é exatamente o medo de perder o respeito, a aceitação daquelas pessoas que te faz, de uma certa forma, muitas vezes não ter essa coragem necessária para impor a sua voz e falar aquilo que faria bem para eles. Você, no caso, estaria fazendo um bem para eles. Falta essa consciência de que quando eu falo aquilo que precisa ser dito, eu estou prestando um serviço para o mundo, um serviço de esclarecimento, um serviço de justiça, porque quando eu estabeleço aquilo que é justo, eu contribuo para a justiça. Falta essa percepção. E, logicamente, se falta essa percepção, você não consegue valorizar a coisa certa. Por quê? Porque entenda uma coisa. Quando eu tenho medo de dizer algo que precisa ser dito, porque também não quero perder o respeito, a admiração e a aceitação daquelas pessoas as quais muitas vezes eu preciso corrigir, é porque esse respeito, essa admiração, essa aceitação, ela vale muito mais do que o serviço que eu iria prestar a eles. Vale muito mais do que o serviço que eu ia prestar a eles. Bom, então quer dizer que você não tem a consciência do valor daquilo que você tem a oferecer. É por isso que é importante você saber o que você tem a oferecer. Ora, quando você vai falar aquilo que precisa ser dito e vai ajudar aquele grupo, você vai estabelecer a verdade. E a verdade, de uma certa forma, é a coisa mais importante. Por quê? Porque só a verdade nos ajuda a ver e compreender a realidade. Se eu não estou com a verdade, eu não consigo entender e nem compreender a realidade. Porque eu estou fora dela. Estou vivendo uma ilusão. Agora, se eu trago todos para a realidade, eu trago todos para o centro da discussão produtiva. A discussão que dali tem chances de nascer, de fato, a consciência plena do que está acontecendo. Eles vão conseguir entender a unidade da situação. Vocês estão errando porque estão pensando isso e na verdade é isso. Isso está errado, isso aqui está mal definido. A verdade é essa, a definição é essa. A verdade, ela está aqui. Isso que vocês estão pensando não se trata da realidade. Por causa disso, daquilo. Então, de uma certa forma, você estabeleceria a verdade, você estabeleceria uma direção e você estaria fazendo a coisa certa. Mas você não tem essa consciência. Por quê? Porque está preocupado com aquilo que vai perder e que muitas vezes você nem tem. Isso é engraçado, né? Porque às vezes as pessoas, mas eu vou perder o apreço desse grupo. Mas, meu amigo, quantas vezes esse grupo te demonstrou apreço? Para começar por aí. A verdade é que esse grupo ele nunca te demonstrou apreço, nunca demonstrou valorizar as tuas opiniões. Esse grupo só ouviu porque você decidiu falar. Mas nunca chegou alguém e chegou assim, e te pediu, fulano, me dá a sua opinião porque eu quero saber. Bom, esse grupo, ele tem um apreço por você, você tá entendendo? Aí você pode perder alguma coisa. Mas muitas vezes você chegou lá, ninguém te conhece, e você tá com medo de perder o apreço e a admiração daquele grupo que tá te vendo pela primeira vez. Porra!
É sacanagem. Então a verdade é que é infundamentado esse medo. É infundamentado esse medo. Né? Que nem eu estava lendo no livro Consolação da Filosofia, do grande Boécio, né? Em um determinado momento, Boécio diz, não com essas palavras, mas é isso que ele quer dizer, que a partir do momento que ele perdeu e que ele desapegou de verdadeiramente tudo aquilo que tinha valor para ele na vida terrena, ele perdeu por completo o medo, porque o medo dele era o medo da perda. E o medo da perda era só porque ele, de fato, tinha alguma coisa. Quando ele desapegou de tudo, já não tinha mais o medo da perda. Por quê? Porque todas aquelas coisas que antes valiam algo passaram a valer mais nada. Lógico, ele estava falando das coisas materiais, das coisas dessa vida, que estavam impedindo ele de fazer aquilo que de fato era importante, que era agradar a Deus, fazer a coisa certa, aquilo que era justo, aquilo que diante de Deus tinha valor. E ele diz, quando eu me desapeguei de tudo, meu medo foi embora. Porque o medo é sempre o medo da perda. Isso é importantíssimo. Quantas vezes você já parou para pensar que o medo é sempre o medo da perda? Eu não digo o que eu preciso dizer porque eu tenho medo de perder a consideração do outro. O respeito do outro, a admiração do outro. Sendo que ele já não te respeita, não te admira e, né, não tem nenhuma dessas visões, nenhuma dessas ligações para com você. E muitas vezes o medo da perda é o que tiraniza de fato o indivíduo. Não é aquele indivíduo que ele chega lá num grupo e ele começa a fazer de tudo para ser aceito no grupo. Tudo. Por quê? Porque o grupo de uma certa forma ele funciona assim. Eles todos se reúnem por uma igualdade, entende? Ou você aceita o credo, aceita o modus operandi, aceita as crenças, aceita o modo que basicamente já é uma característica do grupo, ou você de uma certa forma é criticado, é humilhado, enxotado para fora, né? E então você é humilhado, é enxotado, é sacaneado, até que você se envergonhe daquilo que de fato você é, e no se envergonhar daquilo que de fato você é, você incorpora o grupo para ser aceito por ele. Entenda uma coisa, que muitas vezes as pessoas se voltam até contra os seus familiares. Isso acontece muito com os adolescentes. Encontrou um grupo, todos daquele grupo não se dão bem com os pais, ele, ora, eu também não posso me dar. Mesmo os pais dando todo o amor para ele, mas todo o amor existente, se sacrificam por aquele moleque, fazem de tudo para que ele tenha o melhor. Entende? Muitas vezes não é o jeito certo de amar, mas, bom, no final das contas eles amam, só que do jeito deles, um jeito errado, um jeito inábil de amar. Porque um jeito de amar onde você não demonstra o amor, o companheirismo, a consideração, o estar próximo, o contato físico e espiritual, você não consegue comunicar o amor. O amor ele é uma linguagem. Você comunica. O amor ele é uma troca. Entende? O amor sem a comunicação, ele é meio que inexistente. Por quê? Porque aquele que está sendo amado não sabe que é. Por quê? Porque ele não consegue captar a comunicação, a mensagem do amor. E aquele que ama, ele não sabe dizer de fato que ama. Por quê? Porque o eu te amo, o dizer eu te amo para alguém, é verbal. Dizer eu te amo para alguém é verbal.
mas tem pouca substância. Por quê? Faz o seguinte experimento com alguma pessoa. Entende? Chega para uma pessoa e diz, eu te amo, e depois dê um tapa na cara dela. E vê o que vai valer dos dois. Depois você me diz aí, o que vai valer dos dois? Se é o eu te amo ou o tapa na cara. Mas você vai perceber, logicamente, que o que vai valer é o tapa na cara. Você nem precisa fazer esse experimento, porque no fundo você já sabe que o que vai valer é o tapa na cara. E por que o tapa na cara vai valer? Porque as palavras, elas não têm o mesmo poder que as ações. As ações são diferentes. As ações, elas mostram o real significado do que é interno. As razões, todo o pensamento, ele se manifesta por um comportamento. E é exatamente esse comportamento que denota aquilo que está se passando internamente. Por mais que você diga eu te amo, um tapa na cara mostrará claramente que não. Então, muitas vezes, falta essa noção para aquelas pessoas que amam. Falta essa noção de que o seu ato, o fato de abraçar, de beijar, de estar próximo, de interagir, isso fala muito mais do que uma simples palavra. Embora não seja tão simples, um eu te amo tem um peso gigantesco, é uma palavra forte, mas não mais forte do que a ação que manifesta e informa o amor. Essa consciência é o que falta para muitos pais. Às vezes não é que o filho não seja amado, é que ele não entende a comunicação, aonde o falar não basta, mas o agir é mais importante. Então falta claramente essa consciência. Entende? Falta essa consciência. Então muitas vezes o filho, ele se revolta contra os pais sem remorso algum, porque muitas vezes os pais, por mais que se esforcem e amam ele de fato, mas não comunicam da maneira correta, faz com que ele não entenda. E logicamente, em nenhum momento ele pensa, meus pais me amam. Por quê? Porque isso é uma coisa que, além de ações, precisa de repetições. Precisa de repetições. Entende? Não adianta nada eu demonstrar amor um dia. Eu preciso demonstrar amor dia após dia. Eu preciso demonstrar amor com recorrência. Entende? Se você tem, por exemplo, uma namorada, ou uma esposa, ou um namorado, um esposo, ora, não adianta você, de uma certa forma, dar um beijo num dia e passar uma semana sem simplesmente interagir. O cara vai chegar pra você e vai dizer, mas tem algo estranho? Aconteceu alguma coisa entre a gente que eu não saiba? Não é? Por quê? Porque faltou consistência. E é exatamente esta repetição que consolida a informação. E se falta repetição, falta essa consolidação. Isso é importante na dinâmica entre o casal. Juro pra você que depois de ouvir esse áudio, se alguém estiver precisando de terapia de casal, você já pode ajudar, porque isso aí é o que falta na maior parte dos relacionamentos. Entenda uma coisa, aquele livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, aquilo não é à toa, você tá entendendo? Aquilo ali foi porque o cara percebeu, é só isso que tá faltando, você tá entendendo? É só isso que tá faltando, é 5 linguagens do amor. A partir do momento que as pessoas aprenderem a se comunicar com as outras, né, e de uma certa forma comunicar o amor da maneira correta, ela vai ser eficaz, o outro vai compreender a essência da mensagem, e de uma certa forma vai se sentir amado, porque o problema é somente esse, ele não se sente, ou ela não se sente amada. Entende? Falta a mensagem e a recorrência. Então esse é o caminho. Esse é o caminho. Não é? Não é à toa aquilo ali. Isso aí, ó. Uma consulta você resolve o problema dos casais. Entendeu? Mas
Muitas vezes o filho não entende. E se ele não entende que ele é amado, ele não sabe que ele é amado. E se ele não sabe que ele é amado, é fragilizado o relacionamento. E, logicamente, o grupo dos outros adolescentes, né, que geralmente são idiotas, né, e que vão tornar ele um idiota, isso aí é certo, acabam, de uma certa forma, afastando ele dos seus próprios pais. Entende? Por isso que acho que não, aquela obra-prima do Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser o idiota, aquilo ali é incrível, né? Aquilo ali é incrível, na verdade não é uma obra do professor, né? Aquilo é uma compilação de artigos do professor feita pelo Felipe Moura, e que de uma certa forma resultou naquele livro, mas o Imbecil Coletivo foi escrito por ele, e o Imbecil Coletivo é uma obra-prima, né? E fala exatamente isso. Inclusive tem um artigo do Olavo de Carvalho, né, para o Diário do Comércio, onde ele fala sobre essa interação dos jovens com os pais. É um artigo brilhante. Eu li aquele artigo e fiquei boquiaberto. Mas, de qualquer modo, esse é o caminho. Esse aí é o caminho. E os filhos, eles acabam se perdendo. E, logicamente, sucumbir diante desse poder de fogo do grupo mostra uma fragilidade na personalidade. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer para enriquecer a sua personalidade é não mendigar atenção, tá? Ó, isso aqui é importante. Jamais mendigue atenção. Se alguém quiser te ouvir, que te ouça. Se não quiser, vai catar coquinho, você tá entendendo? Eu não faço questão também de que ninguém venha me ouvir. Não faço questão também de que ninguém venha me ouvir. Eu exponho aqui as minhas ideias, absorve quem quer, você tá entendendo? O que eu faço é isso. Sim? E eu vou falar coisas que certamente vão desagradar alguns, vão agradar outros, e é por aí que vai a coisa. Agora, pouco me importa a atenção dos outros. Não faço nada pensando nisso. Tudo que faço tem apenas um único objetivo: falar a verdade. Ponto, acabou. Se eu falar a verdade, eu vou estar cumprindo minha missão, entende? Falando o que precisa ser dito e mostrando a realidade tal como ela é. Esse é o meu objetivo. Então, uma das primeiras coisas que você faz é não mendigar atenção. Outra, jamais depender de reputação. Ó, foda-se reputação. Foda-se reputação. Na moral, foda-se reputação. Isso é uma lei que te liberta. Que se dane reputação. Por quê? Porque reputação é muitas vezes a consideração daquilo que um idiota pensa de você. E se você se preocupar com o que idiotas pensam de você, você tá ferrado. Então, dane-se reputação. O que importa? A verdade. Cara, quando estudamos filosofia, qual era de fato a preocupação dos maiores filósofos? Era a verdade. A busca do filósofo era pela verdade, ele queria saber a verdade. Era essa era a busca dele, a verdade. Olha, o que é a verdade, como ela se manifesta, como o fenômeno se manifesta na realidade, e essa é exatamente a verdade. Para você ter ideia, Santo Tomás de Aquino escreveu um livro falando sobre o que é a verdade. Que olha, eu fui iniciar o livro, a minha cabeça já deu 50 nó. Para você ter ideia da inteligência daqueles caras. Não existe hoje nenhuma pessoa vivente com a inteligência de São Tomás de Aquino. Então, para você ter uma ideia, Então a verdade, ela era a coisa mais importante. Então, se você está preocupado com reputação, manda a reputação para vala. Ela não te serve para nada.
Primeiro que tem pessoa que não tem nem capacidade de julgar o que você está falando. Tem pessoa que nem te conhece, não vive 24 horas por você e vai falar coisas sobre você. E você vai levar isso com extrema relevância? Então, estou muito, meu amigo. Você é mais um imbecil coletivo. Parabéns. Você é mais um imbecil coletivo. Você é mais um daqueles imbecis que estão junto com aquele grupinho, aquela massa, né? Que compartilha da mesma qualidade que você. E você decidiu se unir a eles. Por livre e espontânea vontade. Só essas duas coisas já vai te fazer ter uma personalidade poderosa. Poderosa. Entende? Ah, não quero mais ser seu amigo. Nem eu quero ser seu amigo. Por quê? Porque amigos são aqueles que pensam as mesmas coisas, compartilham os mesmos valores. Isso sim você pode chamar de amigo. Por quê? Porque esse amigo não vai corromper teus bons costumes. Pronto. Puxa já um São Tomás de Aquino do bolso. São Tomás de Aquino diz que amigos são aqueles que gostam das mesmas coisas e compartilham as mesmas coisas. Acabou, isso é amizade. Isso é amizade. Porque hoje, basicamente, você vê para você ver que esse conceito ele está começando a ser entendido por natureza, por instinto, né? Os bolsonaristas não falam mais com os lulistas. Geralmente eles tudo se afastam. Né? Eu, para ser sincero, não consigo falar com um lulista. Eu mando embora. E eu tô falando a verdade. Eu não consigo mais falar com um lulista. Eu olho pro lulista, não. Distância, tá? Distância. Vamos imaginar que o juiz aí mandou você ficar 25 metros longe de mim. Eu não consigo. Né? Por quê? Primeiro, são indivíduos que não pensam. Segundo, são indivíduos que estão numa bolha. E que jamais vão estourar. Entende? A não ser que o Lula dê uma ordem. Estourem a bolha. Ó, eu sou um bicho-papão. Não venham atrás de mim. Mas o Lula nunca vai fazer isso. Hein? O Lula nunca vai dizer que ele é um ladrão. O Lula nunca vai dizer que ele é um bandido. Então, as pessoas sempre vão acreditar que ele é um santo. O pai dos pobres. O amor em pessoa. O amor materializado em forma humana. Não é? Cristo foi levado, Deus jogou Lula lá de cima para cá. Em troca. Não, peraí, eu vou compensar o mundo. É uma coisa triste, mas é verdade. Entendeu? Então, não quero mais ser seu amigo. Não seja. Eu também não quero ser seu. Por quê? Porque você vai me corromper. Eu sou uma pessoa que pensa. Eu sou uma pessoa racional. Eu sou uma pessoa que busca a verdade. Olha, um cara que não pensa, um cara que não é racional, um cara que não busca a verdade... Por que eu quero com uma pessoa assim do meu lado? Você tá entendendo? Vai me puxar pra trás. É um peso de 200 kg amarrado no meu calcanhar. Por que eu quero um peso de 200 kg amarrado no meu calcanhar? Não tô fazendo musculação. Você tá entendendo? Então não faz sentido, realmente. Agora, se você... Ai, mas aí ele vai ficar brabinho comigo. Ai, fulaninho, não vai gostar mais de mim. Ora, minha filha. Então isso quer dizer que ele tem um joystick plugado em você e ele tá te controlando. Olha que legal. Essa é a verdade. Ele tem um joystick
todinho seu. E aí ele aperta o A, né? Ele aperta o X, vamos supor que é um PlayStation, ele aperta o X, você dá um pulo. Ele aperta o bolinha, você dá um soco. Ele aperta o triângulo, você se agacha. Ele aperta o quadrado, você pula. Ele tem o teu controlezinho. E você vai se sujeitar a isso aí? Você vai se sujeitar a isso aí? Então a verdade é que isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem sem tamanho. Isso só mostra que a qualidade de sua personalidade que é extremamente fraca, entende? E que de uma certa forma ela precisa de algum improvement. Ela precisa melhorar. E ela melhora dessa forma. É se desapegando daquilo que você tem medo de perder. Pronto, você já não pode ser mais controlado por nada e por ninguém. Ah, tem medo de perder a amizade do fulaninho? Ora, sua amizade não vale mais nada pra mim. Acabou. Agora eu posso falar o que eu quero. Se tu achar ruim, tu vai embora e nunca mais volta aqui. Você tá entendendo? Que nem as pessoas falando, né? Ai, esse monte de ódio. Esse monte de ódio nas redes sociais. Ué, lógico que é um grupo de gente que nem sabe o que é ódio. Aí você olha para esse mundo de gente fraca. Você acha que realmente elas têm ódio de verdade? Você sabe o que um ódio faz? O ódio faz uma pessoa, por exemplo, fazer coisas extraordinárias. Um ódio de verdade faz uma pessoa fazer coisas extraordinárias. Um ódio de verdade faz isso. O ódio da tirania, que basicamente queria... o ódio da tirania que basicamente tinha o Império Persa, foi exatamente o que moveu Leônidas para convencer 300 espartanos a dar a vida num corredor estreito, onde basicamente eles iam enfrentar o quíntuplo do número deles. Isso é o ódio de verdade faz. Me diz uma coisa, você ia lá, sem ódio de verdade, você ia lá, ia pegar um escudo, uma lança, e ia enfrentar o quíntuplo de número do seu exército num lugar estreito que facilmente, se os persas descobrissem a outra rota, como evidentemente aconteceu, o Efialtes foi lá, né? Bendito Efialtes. Ele foi lá, né? E contou a rota alternativa que podia emboscar o exército do Leônidas e os 300 espartanos. E, logicamente, ali eles emboscaram os 300 espartanos colocando arqueiros, né, no alto, e não teve o que os espartanos fizessem, não tinha o que eles fizessem para se salvar, porque eram 300, eles já estavam em desvantagem numérica. A única vantagem que ele tinha era que o corredor era estreito, os persas tinham que passar por ali, então tinha que passar por eles sem poder fazer manobra de flanco. Porque se aquilo fosse num campo aberto não seria possível. Os persas faziam uma manobra de flanco, um ia atacar por trás, outros pelas laterais e outros pela frente. Pronto, cercava eles, não tinham o que fazer. Mas ali não tinha possibilidade de fazer manobra de flanco. E a falange, ela era uma falange profissional. Para você ver que Leônidas chamou os melhores guerreiros de Esparta. Aquilo era uma falange extremamente profissional. Entenda uma coisa, que dentro de uma falange, deixa eu te falar como era dentro de uma falange. Dentro de uma falange era um movimento errado do escudo, colocava o cara do lado exposto a um ataque de espada. No exército persa tinha uma tropa que era dos imortais. Era uma unidade chamada Imortais. Leônidas até diz, né? Bom, a gente vai colocar esse nome em teste. Vamos ver se eles realmente são imortais.
Claro, era um nome para fazer o inimigo sentir medo, era uma tropa altamente treinada, com espadas altamente cortantes, e de uma certa forma, essa tropa ela era treinada, ou seja, ela atacava bem. Então, se o indivíduo ele errasse um grau, você sabe o que é um grau? É um grau de posição do escudo, o amigo ao lado ficava exposto. Se o amigo ao lado caísse, tinha um buraco na falange que ia ter que ser preenchido por um outro. Entende? E nisso aí, a falange podia se estilhaçar. Porque a partir do momento que abria buracos na falange, eles poderiam dividir o inimigo em dois lados, abrindo uma brecha na falange, aonde era só se enfiar a gente por ali, que eles basicamente já não conseguiam mais recuperar. E se eles conseguissem atravessar a falange estava perdida. Ou seja, ninguém podia atravessar a falange. A falange tinha que ser um muro impenetrável. Tem? Mas os 600 espartanos, eles eram altamente treinados, experientes. Eram os melhores guerreiros. E os persas não conseguiram fazer nada. E se não fosse o Efialtes, os persas tinham, de fato, perdido grande parte do exército, não todo, né? E sua única alternativa seria morrer ou fugir. Ora, isso só foi possível por quê? Porque o cara odiava a possibilidade de um persa estrupando as mulheres de Esparta, a sua própria rainha, a Gorgo, e de uma certa forma isso seria... Imagina essa cena na mente do próprio Leônidas rodando 24 horas por dia, de todas as mulheres sendo estrupadas, seus melhores soldados morrendo, soldados que eles criam vínculos afetivos, eles basicamente eram quase irmãos, pessoas que não eram irmãos se tornavam irmãos porque era o laço de união do próprio exército. Para você entender isso aqui, você tem que entender como basicamente funcionavam as coisas lá. E era assim. Entende? Eles, de uma certa forma, faziam o agogê, né? E o agogê preparava o espartano para a guerra. Né? Aí você imagina quantos deles não se juntavam no agogê para, de uma certa forma, sobreviverem. Entende? Então, isso era importante. Isso era extremamente importante. E eles formavam laços de irmãos, de irmandade. Ora, um cara com todas essas cenas na cabeça, era óbvio que ele odiava a ideia de ficar, de uma certa forma, debaixo de um governo que ele considerava extremamente indigno daquela cidade que era uma cidade reverenciada por sua arte de guerra. Um espartano tinha Esparta como um local sagrado, solo sagrado, você tá entendendo? Entende? O solo aonde só grandes guerreiros eram dignos de pisar. A estima do exército espartano era gigantesca. Aí você imagina tudo aquilo dominado pelo persa, obedecendo ordens persas. Os caras, só de pensar nisso, tinham nojo. E, logicamente, todo esse ódio foi utilizado na batalha. É isso que o ódio faz. Agora vem dizer que se a gente tem ódio, pelo amor de Deus, não sabem o que é ódio, não sabem o poder que tem o ódio. É claro que é um bando de gente que não sabe nem de ódio, também não sabe nem de nada. Então, olha, entenda uma coisa. Se tem uma coisa que não tem hoje é ódio. Tende a tudo uns brincantes, você tá entendendo? Algumas pessoas indignadas, irritadas, né? Com alguns políticos, outras com outros, mas ódio? Ah, pelo amor de Deus, vai contar outra. Você não passa nem pela sua cabeça o que é ódio. Você nunca sentiu ódio na vida. Se você sentisse ódio na vida, olha, você faria uma coisa que estaria nos livros de história. É uma verdadeira palhaçada, bando de fanfarrão, bando de brincante,
que basicamente não tem raciocínio lógico algum. Entende? Então essa é a verdade sobre esse papinho do ódio. Não existe ódio hoje. Isso é tudo uma palhaçada. Entende? Existem pessoas indignadas com políticos, essa é a verdade. Algumas por razões mais bem fundamentadas, outras por razões, né, que basicamente nem podem ser chamadas de razões, é mais esquizofrenia do que razão. Entende? Então, é uma coisa de louco. Mas, de qualquer modo, jamais tenha medo de perder uma amizade que nem amizade é. Jamais tenha medo de perder algo que você nunca teve. Jamais tenha medo de perder algo que não tem substância. Jamais tenha medo de perder algo vulgar e sem valor. Certo?